Nessa jornada, nesse caminho da vida, nós precisamos uns dos outros nos encorajando. Eu me lembro que uma vez eu estava a caminho de uma igreja, pela primeira vez nessa igreja ali na Inglaterra, e nós estávamos indo de ônibus, eu e minha família, e nós estávamos perdidos ali, a gente não conseguia localizar a rua, aonde parar, e nós começamos a conversar entre nós, e eu já estava quase desistindo, pensando em descer do ônibus e pegar um ônibus de volta. Foi quando um jovem ali dentro do ônibus se aproximou de nós e nos perguntou: vocês precisam de ajuda? Vocês estão perdidos? E aí, conversando com aquele jovem, ele prontamente se colocou para nos ajudar e nos orientar como chegar ali naquela igreja. E aquele jovem, mais do que nos orientar, ele parou conosco ali, ficou com a gente ali, participou do culto e a partir daquele momento ele começou a fazer parte da nossa vida. O nome dele é Andy. Nós começamos uma grande amizade. Ele foi um companheiro que nos ajudou durante todo o tempo em que nós moramos ali na Inglaterra. E o interessante nessa caminhada com o Andy foi saber que ele já sonhava em ser missionário no Brasil, vir para o Brasil, conhecer o Brasil, e foi também a oportunidade dele de conhecer um pouco os brasileiros, conhecer o português, e isso o inspirou realmente a se tornar um missionário. Então, para mim foi muito especial conhecer o Andy, porque ele me encorajou todo o tempo que eu estive ali na Inglaterra. E eu tive a oportunidade também de encorajá-lo a vir para o Brasil no tempo em que nós andávamos juntos. Uma outra pessoa que teve uma experiência marcante no caminho foi o apóstolo Paulo, na sua experiência de conversão. A história do apóstolo Paulo é muito interessante. Na sua juventude, ele teve uma criação muito privilegiada. Ele estudou com pessoas importantes, ele se tornou um religioso relevante, ele foi uma pessoa extremamente influente. Era um jovem que tinha tudo nas suas mãos. Ele realmente tinha o poder do conhecimento, ele tinha também a condição de cidadão romano, ele tinha uma criação também fabulosa. Agora, já mais maduro, líder na sua religião, o farisaísmo, ele está perseguindo os cristãos que estavam crescendo naquele momento e trazendo uma grande revolução naquela época. Certa vez, Paulo estava a caminho de Damasco, quando ele teve uma experiência singular. Uma grande luz apareceu à sua frente, ele caiu, ficou cego e ele começou a ouvir a voz de Jesus perguntando a ele: por que você me persegue? E Jesus falou com ele e orientou para que ele fosse para Damasco. Nesse momento ele estava cego, ele não conseguia enxergar e precisava da ajuda das pessoas para chegar até Damasco. Geralmente nós gostamos muito dessa parte da história que está em Atos capítulo 9, que fala da conversão de Paulo. Mas atrás dessa história existe uma outra história muito importante que às vezes nós nos esquecemos, ou que nós chamamos de contexto. Contexto que levou a essa experiência tremenda de Paulo neste caminho para Damasco. A história que vem antes da conversão de Paulo, e ali no caso ele ainda era Saulo, é uma experiência muito marcante, porque aquele jovem Saulo, que nós conhecemos como Paulo, estava em conflito. A gente não consegue imaginar aquele homem a caminho de Damasco sem um conflito na cabeça. E o grande conflito dele é que já há algum tempo ele estava perseguindo os cristãos, estava matando os cristãos, aprisionando os cristãos, e a última experiência que nós vemos na história dele ali, que antecede a conversão dele, é quando ele presencia o julgamento de Estevão, e não só o julgamento de Estevão, mas também a morte de Estevão. Paulo já era um jovem inteligente, capacitado, líder, muito esclarecido para a sua época. E ele escuta por Estevão um sermão magnético, um sermão poderoso, um dos maiores sermões que nós temos ali dentro do Novo Testamento, um sermão apologético que confronta os fariseus daquela época. Se você quer um sermão bonito, um sermão expositivo, um sermão esclarecedor sobre quem é Jesus, você precisa ler o sermão de Estevão, que está em Atos capítulo 8. E foi esse sermão que começou a marcar a vida de Paulo, a trazer ideias e compreensões e
começar a pensar melhor sobre toda a sua própria história e a história de Jesus. E foi ali naquele momento, ao encerramento daquele julgamento, em que Estevão pôde trazer aquela mensagem e logo em seguida Estevão foi apedrejado até a morte. Interessante que a roupa de Estevão, as vestimentas de Estevão foram jogadas ao pé de Paulo. Então você pode imaginar a mente dele, você pode imaginar o que se passava na cabeça dele, de ter escutado tudo aquilo, de ter ouvido aquela grande mensagem e de repente ver aquele homem sendo apedrejado. Que a Bíblia fala que aquelas pessoas que estavam ali ao redor do Estevão viam seu rosto como um rosto de anjo e de repente apedrejado e suas roupas jogadas aos pés de Paulo. Ninguém pode se sentir normal numa situação dessa, principalmente uma pessoa como o apóstolo Paulo, que naquela ocasião, Saulo já era uma pessoa esclarecida, uma pessoa com capacidade, e ouvindo o que ele ouviu, vendo o que ele viu, a sua cabeça começou a ser trabalhada, o seu espírito começou a ser trabalhado. Eu creio que a cabeça de Paulo ficou em conflito a partir dali. Então, a caminho de Damasco, com uma carta na mão para perseguir e matar os cristãos, Paulo estava confuso agora, ele estava perdido, ele não sabia mais o que fazer. Então Jesus dá orientação para que Paulo vá para Damasco, que alguém vai procurá-lo ali para ajudá-lo. Nesse momento, Paulo está cego, ele não consegue ver, não consegue se orientar, então aqueles que estavam com ele naquela viagem o ajudam a chegar até Damasco. Ali em Damasco também residia um discípulo de Jesus chamado Ananias. E Jesus também faz uma visitação a Ananias e fala com ele. E Jesus dá uma orientação a Ananias para que vá onde Paulo está para orar e interceder por ele, porque ele tem grandes planos para aquele homem. E Ananias fica muito preocupado porque ele já conhecia a fama de Paulo como perseguidor e aquele que mata os cristãos, e ele fala isso para Jesus, né? Mas como é que eu vou atrás desse homem sabendo da sua fama, de que ele está matando, perseguindo os cristãos? E Jesus reafirma que ele precisava ir lá porque ele tinha grandes planos para Paulo. E a gente percebe que na fala de Jesus ele está encorajando Ananias a encorajar Paulo. E é muito bonito porque você vê que Ananias toma aquilo como verdade para a sua vida e põe como determinação visitar Paulo e abençoar a vida daquele homem. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. E eu fico imaginando se Ananias não tivesse respondido ao encorajamento de Deus. Eu fico imaginando se Ananias não fosse ali encorajar o Paulo a realmente a ter aquela experiência de conversão e orar por ele para que ele fosse abençoado naquele momento. Veja a importância de Ananias na experiência do apóstolo Paulo. Ele levou a palavra de encorajamento, primeiro chamando ele de irmão, depois levando ele a realmente a se entregar e se converter ao Senhor Jesus Cristo e a orar por ele. Eu creio que Ananias foi uma pessoa corajosa para poder encorajar o apóstolo Paulo a uma experiência singular na sua vida. Você pode imaginar a cena ali, Ananias chegando, orando por Paulo, as escamas, como escamas caindo dos seus olhos, e ele começando a ver, e ali ele tem uma experiência profunda com o Espírito Santo, com Jesus, e por causa daquilo, através daquilo, nós temos ali um grande apóstolo nascendo, um grande escritor do Novo Testamento nascendo. Então, o que Ananias foi para o apóstolo Paulo, aquele meu amigo Andy no ônibus foi para mim, me ajudando nos meus primeiros momentos ali naquele país novo, tendo uma nova experiência. Eu sou muito grato à vida daquele jovem. Encorajar é estimular coragem na vida de outra pessoa.
Você pode imaginar quantas pessoas hoje estão perdidas, desorientadas, confusas, como o apóstolo Paulo, precisando de alguém para encorajá-las? Como é importante nós nos encorajarmos uns aos outros. Para mim foi muito importante quando o Andy ali naquele ônibus nos encorajou, nos ajudou. Quem você está encorajando? Quem você está realmente ajudando a se levantar, a se erguer, a se achar neste caminho? Com certeza todos nós já passamos por momentos em que precisávamos ser encorajados por alguém. E eu tenho certeza que Deus colocou alguém na sua vida para isso. Mas agora o importante é saber quem você vai encorajar. Você pode nos ajudar a encorajar pastores e suas famílias que trabalham em áreas de vulnerabilidade no Amazonas, Nordeste e África. Faça sua doação por esta conta corrente ou pelo site rpv.org.br. Vamos transformar este momento de crise em oportunidade para o encorajamento.